No livro que relata como viviam os primeiros cristãos, o livro chamado Atos dos Apóstolos, vemos que a doação era uma resposta voluntária e espiritual à nova fé. No estilo de vida cristão e não judaico, a doação não era uma lei, não era um imposto, onde todos são obrigados a colaborar. Logo após o Pentecostes, a Bíblia relata que os novos convertidos viviam em profunda união. Na Bíblia, diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. A Bíblia destaca o exemplo de Barnabé. Ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro para a obra. Pedro deixa claro em Atos 5:4 que a propriedade pertencia ao dono e, mesmo depois de vendida, o dinheiro estava sob seu controle. A doação era um fruto do amor, não uma regra. O foco era a assistência social interna, garantindo que as viúvas e os necessitados da comunidade fossem amparados em um período de possível perseguição e exclusão. Ou seja, o objetivo era a emergência, evitar que milhares de pessoas morressem de fome ou ficassem desabrigados. Mas a Igreja de Jerusalém enfrentou dificuldades extremas que as outras igrejas não sofreram na mesma intensidade. Ao venderem seus bens, terras e casas, a Igreja de Jerusalém acabou ficando sem recursos a longo prazo. Isso fez com que Paulo passasse anos coletando ofertas nas igrejas gentílicas para ajudar os pobres de Jerusalém. Como vemos em 1 Coríntios 16, 1-3 e Romanos 15, 25-26. Nas cartas de Paulo, ele não ordena que os cristãos vendam tudo, mas estabelece um novo padrão, a generosidade baseada na prosperidade de cada um, em 1 Coríntios 16, 2, e contamos no primeiro dia da semana: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, encontramos: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O foco mudou do doar tudo para a gestão fiel. O cristão poderia manter sua propriedade, desde que a usasse para servir aos outros e sustentar a obra. Em cidades como Tessalônica, alguns cristãos pararam de trabalhar, talvez esperando a volta imediata de Jesus ou dependendo da caridade alheia. Paulo foi rígido quanto a isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também, disse ele em 2 aos Tessalonicenses 3:10. Isso passa a ideia que se manter economicamente de forma individual, trabalho, salário, posses, era vista como saudável para o testemunho cristão na sociedade, evitando que a igreja se tornasse um peso para o Estado ou para os vizinhos. A maioria das igrejas do primeiro século eram igrejas domésticas. Se todos vendessem suas propriedades, não haveria locais para as reuniões, para hospedar missionários ou para proteger cristãos em fuga. Ter posses era visto então como uma ferramenta de ministério. O lado espiritual foi a expressão máxima de desprendimento e confiança em Deus. Foi um testemunho radical que chocou a sociedade da época. O lado prático da história é como estratégia de longo prazo. O modelo provou-se frágil. Ao venderem as terras que geram alimento e renda para pagar o consumo, comida diária, por exemplo, a Igreja de Jerusalém esgotou suas reservas. Por isso, anos depois, eles se tornaram dependentes das ofertas de igrejas estratégicas fundadas por Paulo, como as da Macedônia e da Acaia. Não foi um erro infantil, mas uma escolha baseada na urgência. A história da igreja mostra que Jerusalém teve o coração e a entrega, enquanto Paulo trouxe a estrutura e a gestão. O modelo de Paulo acabou se tornando o modelo mais equilibrado: manter a posse e usá-la para servir a Jeová e Jesus. Obrigado pela atenção.